Olá, pessoal! Para quem trabalha com segurança da informação, entender como a informação viaja é simplesmente fundamental. Hoje, a gente vai mergulhar nos conceitos básicos de redes de computadores, que são literalmente a espinha dorsal de todo o nosso mundo digital. E o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos falar sobre essa sensação de que tudo está sempre online. Depois, vamos desmontar esse quebra-cabeça, olhando para as peças físicas, entendendo as regras que fazem tudo conversar, a identidade única de cada aparelho e, por fim, como tudo isso se junta para formar desde a rede aí da sua casa até a internet inteira. Então, vamos começar com algo que a gente já vive todo dia, mas talvez nunca pare para pensar a fundo. Essa ideia de que estamos permanentemente conectados. É essa expectativa que move tudo que a gente vai ver aqui. A gente simplesmente já parte do princípio que o celular, o computador, o tablet, tudo vai estar online. É assim que a gente aprende, compra, se comunica. Essa conexão se tornou uma parte tão básica da nossa vida que a gente nem questiona mais. Ok, mas como essa mágica toda acontece de verdade? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir o capô e entender a engenharia por trás do nosso dia a dia digital. Para entender a lógica, a gente precisa começar pela base, pelos tijolos, sabe? Pelos componentes físicos. Vamos dar uma olhada no hardware que constrói o esqueleto de qualquer rede. Uma rede, na sua forma mais simples, tem três partes. Primeiro, os aparelhos que a gente usa, os dispositivos finais. Depois, o caminho por onde os dados viajam, seja um cabo ou as ondas de rádio do Wi-Fi. E por último, os equipamentos que organizam todo esse trânsito. Pensa no switch como se ele fosse o porteiro de um prédio. Ele tem uma lista de todos os moradores e seus apartamentos. Quando chega uma encomenda, ele não grita o nome da pessoa no pátio, ele entrega direto na porta certa. Do ponto de vista de segurança, isso é ótimo, porque isola a comunicação e evita que um vizinho curioso veja a correspondência do outro. Agora, o roteador é diferente. Se o switch é o porteiro do prédio, o roteador é a agência central dos correios. A função dele não é fazer entregas internas, mas sim pegar a sua carta e descobrir qual a melhor rota para ela chegar em qualquer lugar do mundo. Ele é a nossa ponte com a internet, o que faz dele um ponto de defesa, absolutamente crítico. Mas, olha, não adianta nada ter as peças certas se elas não falam a mesma língua, né? Para que os dispositivos consigam se entender, eles precisam seguir um manual de regras. E essas regras são os protocolos. A ideia aqui é bem simples. Sem um idioma em comum, a comunicação não acontece. É como estar numa sala com 10 pessoas, cada uma falando uma língua diferente. Ninguém se entende. Os protocolos são essa linguagem universal que garante que um aparelho da marca X consiga conversar perfeitamente com um da marca Y. E o grande mapa que organiza todas essas regras é o modelo OSI. Ele é genial porque divide a comunicação em 7 camadas, como se fossem os andares de um prédio. Para quem é de segurança, entender isso é vital, porque os ataques e as defesas tipo um firewall operam em camadas específicas. A criação desse modelo, gente, mudou o jogo. Antes dele era uma bagunça, cada fabricante com seu próprio sistema fechado. O OSI criou um padrão, uma língua franca que permitiu que a internet se tornasse o que ela é hoje, global e conectada. Certo? Agora vamos dar um zoom na camada 2, a camada de enlace. Por que ela é tão importante? Porque é nela que está o RG de cada dispositivo, a sua identidade física na rede. Todo e qualquer aparelho que se conecta a uma rede, ele tem um endereço MAC. É como o número do chassi de um carro ou a nossa impressão digital. É um código único no mundo inteiro, gravado diretamente na peça, lá na fábrica. E essa identidade aparece de duas formas. Para a máquina, essa sequência enorme de zeros e uns. Mas para nós, seres humanos, a gente usa o formato hexadecimal, que é bem mais fácil de ler e de anotar. Fica bem claro qual dos dois é mais prático, né? E a estrutura desse endereço é muito inteligente. A primeira metade dele diz quem fabricou o equipamento. Já a segunda metade é um número de série único daquele fabricante. Em segurança, a gente usa isso para identificar aparelhos na rede. Mas fica a dica. É importante saber que esse endereço pode ser falsificado numa técnica chamada MAC spoofing. Ok, vamos lá. A gente já viu as peças do Lego, as regras de encaixe e a identidade de cada pecinha. Agora, vamos juntar tudo para ver como elas montam as redes que a gente usa no dia a dia. No geral, a gente convive com 2 tipos de rede. A LAN, que é a rede local, é aquela aí da sua casa ou do escritório, super rápida. Já o WAN, a rede de longa distância, é a infraestrutura gigante que conecta todas essas pequenas LANs, cruzando cidades e até países.
geralmente com velocidades um pouco menores. E aqui está o pulo do gato. A internet não é uma coisa só, uma nuvem mágica. Na verdade, ela é uma gigantesca rede de redes. É uma coleção mundial de milhões de redes locais, as LANs, todas conectadas umas às outras por meio das WANs. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos hoje? Vimos que a nossa conexão depende de equipamentos físicos, que a conversa entre eles segue um manual de regras, o modelo OSI, que cada aparelho tem uma identidade única, o endereço MAC. E, por fim, que a internet é a soma de todas as redes locais conectadas por redes globais. Com essa base toda na mão, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente está conectando tudo, de carros a geladeiras e cidades inteiras, como é que esses princípios básicos de rede vão ter que evoluir para dar conta dos novos desafios de segurança e de escala que vêm por aí?